Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Nós temos aqui no quadro um triângulo isósceles. Esse segmento aqui é o segmento AC, tem a mesma medida do segmento CB e AB é base desse triângulo isósceles. Esse ponto O, ele é o circuncentro do triângulo ABC, ou seja, tem uma circunferência aqui, está passando pelos três vértices do triângulo e O é o circuncentro. Ou seja, daqui até aqui, ó, é raio de circunferência e daqui até aqui também é raio de circunferência. Além disso, a área desse triângulo amarelo vale 160. A área desse triângulo verde vale 192. O nosso objetivo nesse exercício é descobrir qual é o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo, ou seja, o raio do circuncírculo, que é assim que a gente chama. Bom, para a gente resolver esse exercício, nós vamos usar alguns resultados que nós já usamos em vídeos anteriores. Eu vou colocar aqui, ó. Um deles é esse poderoso teorema, né, o teorema de Menelaus, que é esse primeiro daqui. Então, quando você tem um triângulo, né, como esse em azul, e daí você pega um ponto sobre um lado, um ponto sobre o outro, daí você faz essa reta e pega esse prolongamento de reta que vão se encontrar aqui no ponto F. Então, vale esta relação, ó. O A sobre B, multiplicado por todo esse segmento aqui, ó, sobre esse prolongamento, multiplicado por x sobre y, isso vale 1, teorema de Menelaus. É o poderosíssimo teorema de Menelaus, que funciona muito quando a gente está trabalhando com áreas, né, como nesse exercício. E este outro fato aqui mais simples, que é o seguinte, né, você tem um triângulo, e daí você pega uma seviana do triângulo. Aqui você vai formar dois triângulos, um com área S, outro com área T, aqui um segmento K e aqui um segmento L. Então vale essa relação. O K está para S, assim como o L está para T. Esse fato não é tão difícil de provar, porque basta notar que os dois triângulos, o amarelo e o verde aqui, eles têm a mesma altura relativamente a essa base. Então você descobre essa relação aqui facilmente. A base está para a área, assim como a base está para a área. Bom, grave essas informações porque a gente vai utilizá-las neste momento. O que a gente vai fazer agora? Eu vou chamar esse segmento aqui, ó, de medida igual a A e esse aqui de medida igual a B. Então vamos usar aquele segundo resultado que eu mencionei anteriormente. Então o A, ele está para 160, assim como o B está para 192. Você pensa nesse triângulo grande, isso aqui é uma seviana, daí esses dois triângulos aqui eles têm a mesma altura relativamente à base. Então, pelo segundo resultado que eu mostrei anteriormente, vale esta relação. Agora a gente pode fazer algumas simplificações. O 160 a gente pode dividir por 16. 160 dividido por 16 dá 10. O 192 dividido por 16 dá 12. Então fica A sobre 10 igual a B sobre 12. E novamente a gente pode simplificar. O 10 a gente pode dividir por 2, dá 5. O 12 a gente pode dividir por 2, dá 6. Então ficamos com A sobre 5 igual a B sobre 6. Então quando você chega numa relação como essa, você pode dizer o seguinte, ó, que o A é como se ele fosse um número 5 multiplicado por um número real A, e o B é 6 multiplicado pelo mesmo número real. Isso aqui não quer dizer que o A e o B são múltiplos de 5 e de 6 respectivamente, porque a ideia de múltiplos é para números inteiros. Aqui eu estou dizendo que o K, ele é um número real. Então você chega numa relação dessa, você pode dizer sempre que o A, ele é 5 vezes um número real, que o B é 6 vezes um número real. E por que isso? É fácil de ver. A gente pode observar o seguinte, ó. Desta relação aqui, ó, você escreve o A como 5 vezes B sobre 6. Então, estou dizendo que aquele K lá é o B sobre 6. E por que isso? Porque o B ele pode ser escrito como 6 vezes o próprio B sobre 6. Porque B, 6 sobre 6 se cancela, sobra B igual a B. Então, você sempre pode fazer isso. O A você pode escrever como 5 vezes um número K, e o B como 6 vezes o mesmo número K. Então é isso que eu vou escrever aqui agora. O A é 5 vezes K, o B é 6 vezes K. Lembre que o K não necessariamente é o número
inteiro, o K ele é um número real. Então eu vou colocar aqui, ó, A 5 vezes K, B é 6 vezes K. E agora o que nós vamos fazer? Como estamos diante de um triângulo isósceles, o que acontece quando a gente traça a altura? Bom, a altura ela passa bem ali, ó, no circuncentro. Então vamos fazer essa altura aqui, ó. Essa altura relativamente à base em um triângulo isósceles passa aqui pelo circuncentro. E aqui a gente faz, portanto, um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que a altura também é uma mediana relativamente à base desse triângulo isósceles. Então, essa medida aqui, ó, ela tem tamanho x e essa aqui também tem tamanho x, né? Como eu falei, esse ponto aqui a gente pode chamar de ponto M. É o ponto médio da base. Agora a gente vai usar o teorema de Menelaus para esse triângulo aqui, ó. Perceba que a gente tem um ponto sobre um lado, um ponto sobre o outro, daí a gente faz essa reta, ó, e faz o prolongamento dessa reta. Então, usando o teorema de Menelaus, o que acontece? O 5K sobre 6K multiplicado por tudo, né, vezes o prolongamento. Lembre que essa parte aqui de baixo é tudo sobre o prolongamento, ou seja, 2x sobre x, multiplicado por esse segmento aqui, ó, sobre esse. Eu vou chamar esse segmento aqui de M e aquele segmento ali de N, ou seja, aqui vai ficar M sobre N e tudo isso vale 1. Então, acabamos de usar o teorema de Menelaus. Esse K eu posso cancelar com esse K, esse X com esse X. Então, vamos obter o seguinte, ó. Vamos obter 5 sobre 6 vezes 2 sobre 1 vezes M sobre N. Isso aqui é igual a 1. Esse 6 eu posso dividir por esse 2, né? Vai dar 3. Então, vamos obter 5 em cima, 3 embaixo, multiplicado por M sobre N igual a 1. Logo, o 5M vai ser igual a 3 vezes N, ou seja, 5 sobre M, sobre N, melhor dizendo, vai ser igual a 3 sobre M. Então, novamente, eu posso escrever o 5, ou melhor, eu posso escrever o N como sendo 5 vezes um L. O N eu posso escrever como 5 vezes um L. E posso escrever o M como 3 vezes um número real L. Então, aqui, ó, o M ele vale 3 vezes L. O N ele vale 5 vezes L. Descobrimos, portanto, que o raio que vem daqui até aqui, vale 5 vezes L. Só que aqui também é raio, né? Isso aqui também é raio, como a gente viu. Então, aqui eu posso colocar 5L. Se aqui vale 5L, aqui vale 5L, porque isso daqui é raio, isso daqui é raio. Agora, aqui ó, estamos diante do triângulo 3, 4, 5. Ó. Temos uma hipotenusa 5L, um cateto 3L, o outro cateto tem que ser igual a 4L. Teorema de Pitágoras, né? 4L ao quadrado mais 3L ao quadrado dá 25L ao quadrado. Ou seja, o x ele vale 4 vezes L. Agora, o que acontece? A gente agora consegue descobrir o valor do raio. E por que isso? Porque a área do triângulo é a soma dessas duas áreas. É 160 mais 192. Isso dá 352. Bom, o 352, que é a área, é base vezes altura sobre 2. Ó. A base é o que? É 4L mais 4L, 8L. A altura é o quê? É o quê? É 5L mais 3L, também é 8L. Tudo isso dividido por 2, né? Então, como que vai ficar isso? Vai ficar L ao quadrado, então vamos fazer assim, ó. L ao quadrado vai ser igual a 352 multiplicado por 2, dividido por 8, vezes 8, que é 64. E agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. O 352 dividido por 8, isso dá 44. E o 8 dividido por 2 dá 4. Então, fica 44 dividido por 4. E 44 dividido por 4 dá 11. Logo, o L, ele vale raiz quadrada de 11, né? Porque o L ao quadrado vale 11. Então, o L vale raiz quadrada de 11. E agora a gente sabe quem é o raio, né? Por quê? Porque o raio é o 5 vezes L.
né? Daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio. Então, o R vai ser igual a 5 vezes a raiz quadrada de 11, e essa aqui, portanto, vai ser a nossa resposta, usando o teorema de Menelaus e aquele resultado de proporção entre área e segmento que nós vimos no slide anterior.